Hoje a gente vai estudar o quê? Definição de análise funcional, a importância dela, os 3 níveis de seleção do nosso comportamento. Tá fora do... Agora é gravando. Não, tem que trazer um pouco mais. Mas tá pegando a idade bem? Isso, agora tá. Tá. Bruno, mas tá ótimo, eu fiquei. Aí tá bom. Porque eu tenho um monte de... Tem que ficar aí mesmo. Não, que é O da você pode ficar Pera aí. aí. Quando eu fizer Eu vou deixar no limite do slide. quando fizer assim, ó. pra não Mas tá entrar aparecendo tudo, né? Tá. Eu fiz até o limite aqui. Então, continuando. Para a gente entender a conduta de alguém, precisamos saber de 2 coisas, né? 2 coisas são importantes nessa mentalidade behaviorista. Primeiro, o que a pessoa fez, o comportamento específico que o organismo emitiu, e na sequência, o que aconteceu depois. Aqui a gente já vem aquele pensamento, né? Operante, consequência. Então precisa ser bem definido. Qual foi o operante e qual foi a consequência desse operante? Exemplo. Como tudo no behaviorismo, né? O mais simples possível, o mais elementar. Vovó ficou reclamando da vida, é um operante. Consequência possível, eu fiquei dando atenção. Segundo exemplo, a criança fez birra, a mãe deu um brinquedo. Outra consequência da birra da criança. Então aqui a gente tem comportamentos específicos e consequências bastante específicas. Eu acho que o pessoal já até pensou que os 2 aí são reforços, né? 2 aqui vão aumentar a probabilidade desse operante ocorrer novamente. E para modificar a conduta, né, que é o objetivo da análise funcional, a gente tem que identificar isso aqui, ó, a contingência de reforçamento. Esse termo meio complicado aqui. Que significa, ó, em outras palavras, é a mesma coisa que falar a relação entre o ato e a consequência. Mas como assim, ato e consequência? A gente acabou de ver, ó, o ato, o operante, a consequência desse operante, outro ato e outra consequência. Para modificar isso aqui, a gente não trabalha diretamente no organismo que emite a resposta. A gente tem que trabalhar na consequência que acontece após a resposta, da consequência após a emissão da resposta por parte do organismo. Sempre nessa mentalidade periférica. Exemplo de alteração. Vovó ficou reclamando da vida. Eu poderia trabalhar diretamente o indivíduo. Psicologia a gente trabalha, né? Diretamente o indivíduo. Então a vovó reclama da vida, eu posso ir lá e conscientizar, né? Poxa, a senhora já não parou para pensar que de repente o seu diálogo, o seu pensamento, ele podia ser em outras coisas da sua vida, olhar os aspectos positivos. A criança fez birra, a gente pode ir lá levar ela numa conscientização, né? Sobre o comportamento dela, ela observar o próprio comportamento. É possível fazer isso na psicologia? Com certeza na psicologia sim, mas na análise funcional o foco é na consequência da ação. Por isso que a abordagem é periférica, que tem um ser humano aqui, a gente trabalha na periferia desse ser humano. Vovó ficou reclamando da vida, eu fui fazer outra coisa. Eita, isso aqui já é uma punição, não um recurso. A criança fez birra, o mesmo operante anterior, mamãe tirou o tablet. A mãe da criança foi lá e tirou o tablet dela. Uma consequência diferente, mas é o mesmo operante. Então, no contexto da análise funcional, né, no contexto desse modelo teórico de psicologia, para a gente mudar o comportamento de alguém, a gente precisa ter o controle. A gente precisa manipular as consequências e testar se os comportamentos mudam. Muita gente tem a noção de que a análise do comportamento é indicado para crianças. A gente tem muito essa noção. Eu mesmo saí da faculdade ainda com um pouco desse preconceito, de que, não, o comportamentalismo ele é mais indicado para crianças. Mas não tem nada a ver, né? A teoria do Skinner é uma teoria para explicar tudo, assim como a teoria do Freud, né? A teoria do Freud busca explicar tudo. Não é uma teoria específica, por exemplo, para mostrar o desenvolvimento da inteligência. Ela não é uma teoria focal, é uma teoria do todo. A do Skinner também é. Por que a gente tem esse preconceito, né? E é hipótese minha, né? Por que eu acho que a gente tem esse preconceito de achar que o comportamentalismo é muito indicado para crianças? Porque crianças a gente tem controle sobre o ambiente. Eu tenho, à vontade,
Eu tenho muito mais controle sobre o ambiente de uma criança do que eu tenho sobre o ambiente de um adulto. Por isso a gente faz essa associação. Aí acha que o behaviorismo é mais indicado para crianças, mas não, para todas as idades. Controla as consequências dos comportamentos e depois, testa se os comportamentos mudam. A postura aqui é uma postura sempre de experimentação, de que tem uma variável aqui que eu gero a hipótese de que ela está provocando uma outra variável. Então o que eu faço? Eu altero ela e vejo se a outra variável vai ser mais ocasionada. Eu vou ter certeza disso? Não, eu vou ter que testar. Faz parte, né? São os atravessamentos que fazem parte, né? Ajudam a gente a voltar no foco. E aí a gente testa se o comportamento muda após isso. Quando tá ficando monótono, a gente pensa em outra coisa. 2 exemplos, eu trouxe a mesma coisa aqui para vocês. No primeiro, a vovó se expressou, a vovó falou. A vovó falou o quê? Falou reclamações da vida. Aquele operante, inicialmente, no primeiro exemplo, ele foi reforçado. No segundo exemplo, ele foi punido negativamente, né? Porque a vovó ficou reclamando, falando reclamações da vida, eu saí de perto. Foi uma punição negativa. Agora a vovó está operando também. Ela está falando ainda, só que ela está falando um pouquinho diferente. Ela está falando aprendizados que ela teve na vida dela, experiências de vida. Ela está compartilhando aprendizados que só a vivência traz para a pessoa. Ela está compartilhando algo que ela tem de único, que ela pode contribuir para mim. Então, quando ela fala, mas a fala dela é diferente essa daqui, o que eu posso oferecer de consequência? Escutei tudo e demonstrei gratidão. Então a vovó fala, porque eu não quero que ela pare de falar, né? Ela continua falando, só que ela fala o aprendizado dela, eu vou lá, paro, dou toda a atenção para ela e ainda me mostro grato, né? Me mostro grato por aquilo que ela está compartilhando. Que eu já vou estar reforçando um comportamento um pouquinho diferente, né? A criança se manifestou. Na primeira manifestação que eu mostrei para vocês, era o que? Era a birra, né? Ela se manifestou a partir da birra. Eu quero que a criança faça birra? Não, mas eu quero que a criança se manifeste. Aqui a manifestação ela está diferente. Ela se manifestou através de um desenho. Ela fez um desenho. Aí esse aqui é o tipo de comportamento que eu vou manter alterando a consequência dele. A mãe foi lá, brincou de desenhar também com essa criança. Ela foi lá brincar de desenhar com essa criança. Então ela está oferecendo um reforço positivo para essa criança, está dando atenção para ela. E que belo reforço positivo, né? Que foi lá e brincou junto também. Então, assim, análise funcional ou então análise de contingências, porque vocês vão encontrar essas duas formas nos vários textos e na prova, né? Que forma será que a gente encontra na prova? Os dois. A gente vai encontrar nesses dois formatos, análise de contingências e análise funcional. A essência dela vai ser o quê? Esses 3 pontos aqui. Primeiro, identificar o comportamento e as consequências. Fazer aquele RS. Qual o operante e quais as consequências. Esse é o nosso foco. Pegar um evento complexo, um comportamento complexo e simplificar ele dentro daquela estrutura. De que o operante leva uma consequência. Depois disso, alterar as consequências, não é alterar o comportamento. Lembra do que eu falei para vocês, a abordagem é periférica. Em outras abordagens da psicologia, a gente vai direto no ser humano. A gente busca alterar aquele humano diretamente. Na análise do comportamento, não. Periférico. Altera as consequências das ações dele. E por último, verificar se o comportamento mudou. Então a gente tem que ver se o comportamento mudou. Isso daí é verificado o quê? Baseado na intuição do psicólogo? Não, aqui não se utiliza a intuição. Nos últimos textos que eu passei para vocês, aqueles últimos 3 textos, eles são artigos científicos que abordam estudos de caso. E em todos eles você vai ver que os psicólogos, antes de trabalhar um determinado problema com aquela pessoa, eles aplicaram alguns instrumentos ali. Esses instrumentos, eles tinham o quê? O foco, tinham como objetivo medir um determinado comportamento, tirar uma linha de base, para daí ver se a intervenção do psicólogo alterou aquele primeiro dado que ele coletou
na aplicação daquele primeiro questionário. Então, é verificar se o comportamento mudou, se a nossa intervenção foi efetiva. Se foi, a gente faz intervenções no mesmo sentido. Se não foi, a gente tenta uma outra coisa. Mas sempre baseado nessa noção, alterando as consequências para alterar os comportamentos. Qual a atitude que tem que ser, né, do analista do comportamento? Tem que ser uma atitude de experimentação. Não pode ter medo de experimentar. Tem que ter essa noção. Eu não sou o dono da verdade. A gente estudou as regras do comportamento, né? A gente percebe que essas regras do comportamento elas se repetem. Por que vai estudar um rato? Porque pensa que um rato é um organismo mais simples que um organismo humano, só que todos os organismos compartilham as mesmas regras de aprendizagem. Então, se eu sei como alterar a conduta do rato, eu posso transpor isso para a conduta humana. Ter atitude de experimentação e foco na objetividade. Então, a gente não vai considerar a subjetividade, né? Quando eu falo assim, não, eu estou com uma sensação de que aquele paciente e tal, não pode ser nesse formato na análise do comportamento. Tudo beleza até agora? Análise funcional, então, vai considerar qual tipo de paradigma? O paradigma do Skinner, o paradigma operante? Não. Ela volta também ao paradigma do Pavlov, que a gente viu lá no início da disciplina. Paradigma respondente e paradigma operante. Então, ela utiliza essas duas aqui, ó. Tanto o paradigma respondente, que a gente viu que a aprendizagem se dá a partir do quê? Do emparelhamento de estímulos. Então, a ameaça à vida é um estímulo incondicionado, provoca a resposta de medo. Eu sofri ameaça à vida naquela rua que eu fui assaltado. Opa, então emparelhou dois estímulos distintos. O estímulo de ameaça à vida e o estímulo àquela rua específica. Agora, toda vez que eu passo naquela rua, eu me sinto desesperado. Olha só. Então, aqui tem uma aprendizagem baseada no paradigma respondente. Outra aprendizagem no paradigma operante. Toda vez que eu pressionei o botão daquele bebedouro ali, saiu água. O acesso à água é uma consequência da minha ação de pressionar o bebedouro. Logo, é uma consequência que aumenta a probabilidade, é um reforço positivo. Eu aprendi a partir das consequências das minhas ações. A análise funcional, então, vai considerar esses dois aqui. Causalidade, né? Como a gente viu, na análise do comportamento, a conduta humana ela é determinada. Há aqui um determinismo. Então, o comportamento não é aleatório e não existe livre-arbítrio. Não existe a escolha do organismo. Tudo é determinado. Então, tudo tem uma causa. Todo comportamento tem a causa. Lá na psicanálise também, por exemplo, né, vai se buscar a causa nos eventos intrapsíquicos, né? Então, a causa vai ser por conta do inconsciente. Então, o inconsciente vai ser a grande causa da conduta humana. Aqui vai se buscar uma causa também, só que a causa ela está no ambiente. Nesse ambiente imediato e na história de incondicionamento desse indivíduo. Mas vai ser essa noção de causalidade. Nós temos 3 níveis de seleção, né? Seleção, causalidade do comportamento. O primeiro deles é o filogenético. Esse filogenético ele diz respeito ao quê? À fisiologia e aos genes daquele organismo específico. Você pode ser o melhor analista do comportamento, que nunca você vai ensinar uma pessoa a voar. Por quê? Porque não é da espécie humana conseguir voar, né? Se fosse um pássaro, por exemplo, você poderia treinar, né? Que nem aqueles caras que treinam falcão, né? Tem lá um adestrador de águia. Tem um pessoal que treina esse negócio aí. Eles utilizam a análise do comportamento, né? Os princípios do condicionamento operante para treinar as aves. Agora você nunca vai treinar o voo de um ser humano, né? Tá fora do meu. Aonde que vai o enquadramento? Vai Até o final Aí, do gente, centro, né? vai. aqui Eu tá onde a passando gente ali, vê. eu só não aparece. Vou ficar desse lado. Pra cá tá melhor, né? Tá melhor. E o espaço pra ficar certinho. Olha, não posso ser imperativo, não. Não, pode não. Tá, vamos controlar a hiperatividade. Não vai aprender o voo ao ser humano, porque não está na fisiologia dele, e também tem a genética do indivíduo, olha só. Pessoas altas poderiam aprender a bloquear no vôlei.
Eu lembro que na aula de educação física era futebol, era uma alegria. Aí quando chegava a vôlei, a gente não ficava muito feliz. Aí eu lembro que uma das aulas lá, o professor estava ensinando bloqueio. Eu me esforcei de tudo que é jeito, mas eu não consegui aprender a bloquear. Aí eu me senti assim, um incapaz, um inútil. Porque, ó, altura, ó, não tem como. Tu nunca vai conseguir ensinar para uma pessoa baixa, né, conseguir fazer um bloqueio. Por quê? Porque tá na espécie humana isso? Não. Tem várias pessoas que aprendem a bloquear, mas algumas têm a genética que não é possível esse comportamento. Então a filogênese diz respeito a isso, as características fisiológicas. Ontogenético, segundo nível de seleção. Nesse aqui nós temos o quê? Está relacionado à interação daquele organismo específico que a gente está analisando com o ambiente. Por exemplo, a pessoa extrovertida, não porque ela tem um gene de extroversão, mas está na ontogênese dela. Ela é extrovertida porque esse comportamento foi reforçado ao longo do histórico de condicionamento dela. Pode ser, por exemplo, que ela foi criada numa família. Foi ela, o irmão dela, foi criado pela avó. Só que a avó, nesse período, já estava criando mais outros 2 filhos. Aí tinha mais a sobrinha de não sei quem. No final eram 6 meninos na mesma casa. Aí vamos supor que desde ali das primeiras experiências, comportamentos de extroversão eram reforçados por acesso a mais a atenção dessa avó, sei lá, uma refeição, o primeiro pedaço, né? Então, comportamentos extrovertidos foram reforçados, enquanto comportamentos introvertidos não foram reforçados. Aí eu vou dizer que aquele organismo específico, ele tem aquela característica por conta da ontogênese, da história de vida dele. E por último, a gente tem o nível de seleção cultural. Esse nível de seleção cultural, ele advém da observação do comportamento de outras pessoas. O tempo todo, sem querer, sem se aperceber disso, a gente está observando o comportamento de outras pessoas. Olha só uma coisa simples, pegar papel para enxugar a mão. Hoje, a primeira vez que eu fui no banheiro, eu nem tentei. Mas por quê? Porque eu observei o comportamento das outras pessoas, não me ative a isso. Mas realmente, enquanto eu estava lavando a mão, eu vi que os dois puxaram a alavanca ali e tinha acabado o papel. Aí, ou seja, eles operaram, não foram reforçados. Aí o segundo operou e não foi reforçado. Eu passei essa, ele chacoalhando a mão e fui embora. Então a gente aprende com a observação, com a consequência do outro. Molha todo o chão. Então assim, a gente aprende com o comportamento de outras pessoas e o nível de seleção cultural, ele está relacionado a modismos, preceitos éticos, né? Aquilo que a gente acredita ser adequado na nossa cultura, uma ideologia, preconceitos, tudo aquilo que é cultural, né? Por exemplo, tossir não é um cumprimento da nossa cultura. Então, se você encontra alguém, você vai lá e tosse, isso daí vai ser um cumprimento, né? Isso aí vai ser uma ofensa. Vamos dar uma diferença cultural, que ela vai mudar os comportamentos. No Brasil, você está falando com alguém e você mantém um contato visual com a pessoa que você está falando. Isso é sinal do quê? É um sinal de respeito, de que você está dedicando toda a sua atenção para a pessoa. Se for num país asiático, será que na maioria dos países asiáticos, manter um contato visual não pode ser, sei lá, um resultado, ter o significado de uma falta de respeito? Eu acho que tem algum lugar aí, alguns países aí que está relacionado a essa questão. Quando você está falando com a pessoa, você mantém um contato visual, ao invés de baixar a cabeça. O baixar a cabeça é um sinal de respeito, mas no Brasil não, né? É sinal de que você pode estar omitindo alguma coisa, mentindo, não está sendo autêntico daquilo que você está falando. Então tem um nível de seleção cultural. E para analisar o comportamento, qual que a gente precisa considerar? 3, né? Então a gente precisa considerar esses 3 níveis para fazer a análise do comportamento. Na análise funcional, a gente tem que considerar isso aqui, ó, que o comportamento vai ser resultado da relação de troca do organismo com o ambiente. Como assim? Que nem aquele primeiro exemplo que eu falei para vocês. Vovó reclama da vida, eu presto atenção nela.
Essa é uma relação de troca. Eu sou o ambiente da vovó naquele momento. Então ela opera e eu ofereço uma consequência. Essa relação de troca que é o que mantém ou elimina determinados comportamentos. A relação de troca, ela não é também só atual. Olha o passado aqui como existe. Ela é histórica também. Então tem que ser uma relação de troca tanto no momento presente, né, atual, quanto ao longo do histórico de condicionamento desse organismo. Na análise funcional, a gente vai trabalhar o inconsciente, será? A consciência, o pensamento, desejos. Então, ó, explicações mentalistas como vontade, impulso, desejo, inconsciente, tudo isso daí tem que tirar. Eu posso falar assim, ó, o ratinho pressionou a barra porque ele sentiu vontade, ele sentiu sede. Olha só, sede é uma sensação subjetiva interna, né? Mostra mais uma vez aquela noção dual, de que existe um eu que produz comportamentos e um eu interno que causa esses comportamentos. Aí não pode na análise funcional, né? É uma visão única. O comportamento ele é resultado dessa interação. Então eu não posso dizer que algo de dentro desse organismo provocou a conduta desse organismo. Não, é o ambiente que provoca a conduta do organismo. Analisar o comportamento funcionalmente se refere a uma busca de sua função e não de sua topografia. Esse aqui é um aspecto da análise funcional, né, que a gente ainda não tinha visto. Mas todo o comportamento a gente pode classificar ele em função e topografia. Função está relacionada à utilidade desse comportamento, né? E topografia está relacionada à apresentação dele, o formato desse comportamento. Professor, então a gente não considera a função psicológica, quer dizer, da cabeça, a análise funcional, é só o ambiente, o comportamento que deu tilt. Excelente. Tu nunca vai falar... Aleluia! A criança fez birra porque ela sentiu vontade de, sei lá, fazer malcriação para o pai. Aí eu estou com uma explicação mentalista. Eu estou dizendo que o que causou o comportamento de birra é algo que está dentro desse organismo. Isso é mentalismo. Existem dois eus ali. Eu tenho que falar assim, ó, a criança fez birra porque no histórico de condicionamento dessa criança, a birra foi reforçada com a atenção. Aí eu estou dizendo, ó, que um comportamento, eu estou dando a explicação para ele no ambiente. Aonde a atenção? Está dentro da cabeça dela? Não, a atenção não está dentro da cabeça dela. Os pais estão oferecendo atenção. Estão oferecendo brinquedo, uma distração, alguma coisa. Então é o ambiente que afeta o comportamento. Causa o comportamento. É esse tipo de explicação. É aí que a gente tem que ter bastante clareza, porque para a psicologia é tudo, né? Na análise funcional é isso, o ambiente causa. Se tu for para a psicanálise, tem causa também, só que a causa é interna, né? A causa já é da cabeça, né? Se você for sexual, a causa é sexual, psicanálise é tudo sexual. Mas a sexualidade vai ser algo que está numa instância interna desse sujeito, não está no ambiente a sexualidade. A sexualidade está dentro dele, a avenida ela é interna. E a neurociência, como é que ela explica? Fisiológica, né? Causa toda fisiológica. Aí se você for para matrizes compreensivas, né, vamos para toda a vertente fenomenológica, né? Aí não vai ter causa, é uma coisa que assim, não tem explicação, né? Só existe compreensão da conduta humana. A conduta humana ela é escolhida. A gente sempre escolhe como vai agir. Está acontecendo alguma coisa muito séria lá fora, né? O estacionamento está um caos. Eu acho que é por causa que pegaram ali, vai ter o arraial, pegaram alguns de estacionamento e está um caos lá embaixo. Diminuiu, né? Nossa! Amanhã eu já vou passar direto para o estacionamento lateral, não vou nem entrar aqui. Isso daí é um exemplo de aprendizagem pelas consequências. Operei tentando estacionar aqui, não recebi o reforço. Então aí amanhã já vou operar diferentemente. Exemplo de função e topografia. Todo comportamento ele tem tanto função quanto topografia. Função, acender a luz. Como eu posso acender a luz? De que desenho, que formato que eu posso conseguir a luz acesa? Eu posso me levantar, ir lá e acionar o interruptor. Então eu me levanto e aciono o interruptor. Então
Pedir para Alexa, né? Aí, ó. Alexa, acenda a luz. Terceira opção, como é que eu consigo acender a luz? Topografia, ao invés de eu me levantar, eu peço para a Alexa acender a luz. Pronto, aí a luz fica acesa. A função é a luz acesa, mas o formato, o desenho desse comportamento é totalmente diferente. Eu botei como exemplo o segundo aqui, ó. Eu posso acender a luz, chegar a esse resultado, pedindo para que alguém vá lá e acenda a luz para mim. Então, são topografias diferentes desses comportamentos, mas a função é a mesma, chega no mesmo resultado. E o que é importante na análise funcional? A gente focar... Então, topografia e função é diferente, mas o resultado é o mesmo. Nesse caso aqui, ó, são dois comportamentos distintos. Eles possuem topografias diferentes, mas eles têm a mesma função. Na análise funcional, o que é relevante para o analista? A gente vê as topografias dos comportamentos ou as funções dos comportamentos? As funções, né? É isso aí. A gente tem que ver exatamente isso, as funções. E como é que a gente tem que ver? A análise funcional busca encaixar o comportamento em um dos paradigmas e encontrar os seus determinantes. Aqui que vai a tarefa. A gente já estudou como se dá a aprendizagem respondente, o paradigma respondente, e a gente já estudou como é que se dá a aprendizagem operante. Qual que é o seu trabalho agora? Pegar aquela realidade complexa, alguém traz uma dificuldade, traz um sofrimento, tu tem que dar um jeito de encaixar esse sofrimento, essa dificuldade, esse conflito, como você quiser chamar, dentro ou do paradigma respondente ou do paradigma operante. Por quê? Porque ali a gente já tem as regras de aprendizagem. E se você consegue encaixar aquela realidade dentro desse padrão, você já sabe como alterar essa realidade. Então, a gente encaixando dentro dos paradigmas ou respondente ou operante, a gente consegue fazer o quê? Predizer a ocorrência daquele comportamento. Ora, se eu fui assaltado naquela rua, eu consigo predizer que se eu precisar passar naquela rua, eu já vou sentir medo de novo. Já vou entrar em Só não desespero. entendi, você pode explicar aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui está dizendo, ó, que a gente tem que buscar encaixar o comportamento dentro de um modelo, de um padrão. Qual padrão? Vou voltar aos slides aqui. Esse aqui, ó. Quais são os dois paradigmas que a gente tem nessa psicologia, no behaviorismo? Respondente e operante. Só esses dois aqui. São os dois paradigmas. E aí, na análise funcional, tu vai ter que fazer isso. Encaixar o paradigma, aquele comportamento dentro de um dos paradigmas. A mãe vai lá, eu não acredito, esse menino é tão desobediente. Eu vejo, o menino é desobediente. O que acontece quando ele é desobediente? Eu paro de cobrar dele, deixo ele livre para fazer o que ele quiser, desde que ele saia de perto de mim. Olha, ele está sendo negativamente reforçado. Então ele tinha uma tarefa para fazer, tinha algo para ser feito, só que ele opera com desobediência, e a desobediência está sendo bom para ele, né? Está sendo algo que reforça o comportamento de desobediência. Logo, é provável que ele continue sendo desobediente. Eu peguei uma realidade, um comportamento e tentei encaixar aqui dentro ou aqui dentro. Quando eu te dei o exemplo de que, caramba, eu não consigo mais passar naquela rua, mas eu estou sofrendo porque meu trabalho é do outro lado. Como é que eu vou sair de casa, atravessar essa rua e chegar no meu trabalho? Eu estou faltando trabalho porque eu estou com esse problema. Eu estou escutando assim, tipo, estresse pós-traumático, né? Eu não consigo trabalhar, estou tendo dificuldade para trabalhar porque eu não consigo passar nessa rua. E aí, né? O que a gente faz? Aí o analista do comportamento, ele tem que fazer isso. Ele tem que colocar aqui dentro o problema da pessoa, ou aqui dentro, ou aqui dentro. Porque se ele conseguir colocar, acabou, a gente já aprendeu as regras, que são bem fáceis mesmo. Assim, se você for olhar, o behaviorismo ele não é difícil, é uma coisa muito direta, muito simples, ele não é assim complexo de entender. Eu lembro que foi o quê? Semana passada, eu entrei na outra sala ali, aí estava o professor de fenda. Aí ele ia dar aula de fenda ali, aí eu falei, ixi, chegamos no assunto onde a gente pega uma linha, lê essa linha, e aí, entendeu? Aí todo mundo repete, o entendimento é totalmente diferente, né? Porque ali sim, né, é assim, são noções bem diferentes daquilo que a gente está acostumado. Agora,
O behaviorismo, né, a análise do comportamento como um todo, eu entendo que é algo bem direto, né, algo bem próximo daquilo que a gente entende de ciência, né, de paradigma padrão de ciência mesmo que a gente tem. Então, eu acredito que é bem facinho de entender. Então, O difícil é ou decorar. encaixa no respondente ou no operante. Né? Ou encaixa no respondente ou encaixa no operante. Se tu conseguir pegar esse comportamento e encaixar no respondente, a gente já estudou quais são as regras de aprendizagem aqui. Tu vai conseguir modificar o comportamento dessa pessoa. Se tu encaixar aqui, a gente também já estudou as regras de aprendizagem, você consegue modificar o comportamento dessa pessoa. Essa vai ser a tarefa então. Que foi esse slide aqui que a gente parou. Então a tarefa é essa, encaixar dentro de um daqueles paradigmas. Dá vontade. Quando a gente consegue encaixar, a gente pode predizer esse comportamento e pode também, controlar esse comportamento. Como? Indo lá e conversando com a criança, pedindo para ela parar de fazer birra, indo lá e conscientizando a vovó. Olha, vovó, isso que tu está fazendo é ruminação. A senhora não percebeu que quanto mais a senhora reclama da vida, mais vem aquela insatisfação, aquele desgosto, mais a senhora fica para baixo? Não, você trabalha diretamente esse organismo, trabalha na periferia dele. Então você consegue aumentar ou diminuir a probabilidade de ocorrência controlando as consequências dele. Mas só depois que você consegue efetivamente encaixar esse comportamento dentro de um paradigma. E aí, para ilustrar agora, todos os slides que a gente passou, né, todo esse conteúdo, eu trouxe um exemplo bem simples aqui. Um exemplo bem simples que eu tirei tudo da minha cabeça, 100%, 100% da minha cabeça aqui, zero ajuda de inteligência artificial, nada, assim, você vê que foi um trabalho 100% criativo. Específico, você está sendo. Nenhuma inteligência artificial foi utilizada. Né? É mais um exemplo simples. João, nosso querido aqui, né? João interrompe frequentemente a professora durante a aula, levantando-se, falando alto, fazendo a zoada dele, né? Esse João, ainda bem que a gente não tem nenhum João aqui na nossa turma, né? Graças a Deus, né? Só Que a as gente férias não da tem, vida, né? né? Aqui as notas de comportamento são sempre 10, né? Glória a Deus, né? Que é sempre 10 aqui. Esse é o operante, esse é o contexto. O operante é o João interrompendo a aula e fazendo a zoada dele. Aí a análise funcional, a gente tem que fazer exatamente isso, encaixar aquele comportamento dentro do paradigma. O comportamento é o do João. Esse aqui é o comportamento que eu acabei de citar para vocês, o operante. João levanta-se da sua cadeira e fala a aula, interrompendo a professora. Faz uma esculhambação toda no meio da aula. Qual é o contexto, né? Quais são os antecedentes? Todo operante ele vai ter, eu não sei se a gente já viu isso em outra aula, né? Todo operante tem antecedente e consequente, isso a gente tem que ter clareza. Antecedentes, aí eu listei aqui contextos, situações em que esse operante ocorre. A professora faz uma pergunta para a turma, então esse é o contexto em que ele faz a zoada dele. A professora começa a explicar um novo conceito. Também é um antecedente para ele operar, tem essa operação aqui. João parece entediado ou desconcentrado. Ele está ali, está entediado, é um assunto tá chato, caramba, de novo, esse negócio de análise do comportamento. Estou cansado, já sei tudo desse assunto, já é 10 na prova, né? Então ele fica entediado, aí ele levanta e faz a bagunça dele. Consequências, o que acontece depois? Olha só que interessante. Consequência 1. A professora dá atenção a João, pedindo para ele se sentar e esperar a sua vez. Olha só que interessante. Quer dizer que o João fica entediado, João faz a zoada dele na sala, e a professora vai lá, tira toda a atenção do conteúdo e dá atenção para o João. Quem será o João? Não, nós não temos João na turma, né? Dá toda a atenção para o João. Lembrei que a gente não tem. Outra possível consequência. Os colegas olham para o João e alguns até riem. Olha, ele é o piadista da turma agora, né? Faz a gracinha dele. Outra consequência. Tá tendo a aula tá chata pra caramba, né? Aquele conteúdo maçante e tudo. João faz a zoada dele,
acaba a aula. Olha só o reforçamento negativo. É eliminado aquele estímulo aversivo. Se a aula é chata e com a zoada do João a aula é interrompida, opa, o estímulo aversivo foi eliminado. Então é um reforço negativo. A aula é interrompida temporariamente, desviando a atenção do conteúdo para a interrupção. Aí todo mundo para de prestar atenção no conteúdo chato e presta atenção no nosso piadista, né? O João. Agora, como a gente viu no outro slide, nosso foco não tem que ser assim na topografia, né, do comportamento. Nosso foco tem que ser na função. Para que serve aquele comportamento? Hipótese de função do comportamento. Então, a gente, que nem cientista, a gente tem que criar hipóteses aqui, testar, ver se vai funcionar. A hipótese é de que o comportamento de interrupção do João está sendo, mantido, reforço. Ele está sendo mantido por reforço social. Olha aí, o João faz a gracinha e os colegas riem. Especificamente pela atenção que recebe da professora. João, você de novo, eu já não falei para você e tal. E dos colegas. Então, os colegas rindo do João é um reforçamento também. Qual que é a intervenção? Qual seria a intervenção possível? Vamos fazer uma técnica expressiva com o João, né? Botar ele para de alguma forma expressar. Oi? Coloca o João de castigo no meio, que ele nunca mais interrompe a aula. Castigo no meio, né? Meu tempo era assim, né? Então. E no meu tempo tinha muito de ficar de castigo olhando para a parede. Eu sou do tempo da palmatória. Sou do tempo da palmatória. Eu cheguei a levar umas palmatórias. Eu não sou do tempo do palmatório, eu sou do tempo do apagador na cara. Mas eu não tinha medo da palmatória. Tu ficava fazendo a zoada lá, o professor só pegava aqui e jogava. Eu não tinha medo da palmatória, não. Não, mas a galera acha que não, mas anos 90 era meio punk. Mudou muita coisa muito rápido. Mas era punk mesmo. Agora, esse de ficar olhando para a parede, acho que era pior do que joelho no milho, né? Lá para a parede que era muito idioso. Entediante. Ficar 2 horas parado olhando para a parede era muito sofrido. Mas enfim, não vamos deixar esses traumas, né? Eu não tenho trauma não, pessoal da palmatória. Mas eu tenho, vou transferir esse trauma tudo para vocês agora vocês vão saber. Intervenção, ensinar um comportamento alternativo. Olha só, que nem aquele primeiro exemplo lá que a gente fez da vovó, né? A gente não quer que a vovó pare de falar, a gente quer que ela fale. Só que a gente vê que a reclamação ali está sendo uma ruminação que não está sendo bom para ela e para ninguém. Quer que fale outras coisas. Ensinar um comportamento alternativo. João foi ensinado a levantar a mão quando quisesse falar e esperar que a professora o chamasse. Porque a gente viu na outra aula, a gente viu, né, que um dos efeitos indesejados da punição é a supressão de outros comportamentos. A gente não quer, assim, só punir o João, porque senão a gente quer que ele participe. O exemplo que eu tinha dado foi assim, um aluno vem e responde uma pergunta que eu fiz. O aluno vai lá e responde. Só que o aluno responde errado. Eu não posso reforçar o aluno, eu tenho que dizer que está errado. Só que nessa que eu digo que o aluno errou, pode ser que ele desista de participar. E nas próximas semanas eu vejo que ele só fica quieto. Aí é uma consequência ruim da punição, é uma consequência que a gente não espera. Bota um outro comportamento para o João. E continuando a intervenção. Depois, fazer um reforçamento diferencial do comportamento alternativo. Vamos reforçar esse outro comportamento. A professora passou a reforçar positivamente o João quando ele levantava a mão e esperava a sua vez. Então, sempre que ele emitia o comportamento desejado, a professora ia lá e elogiava. Olha, eu elogio, né? Por exemplo, elogiando pode ser imediatamente, muito bem, João, obrigado por levantar a mão e esperar a sua vez. Então, já oferece ali imediatamente quando ele emite aquele comportamento. Quando o João levantava e interrompia a aula, a professora e os colegas foram instruídos, a não dar atenção imediata. Porque se for contigo, né, ele faz a zoada e contiguamente todo mundo dá atenção, tá tendo uma associação ali, tá tendo um reforço. Ele vai continuar fazendo. Ele vai continuar fazendo, exatamente. Então, eles foram instruídos a não dar atenção. Não dar atenção para ele, porque a atenção funciona como reforço. Redirecionando calmamente para sentar e levantar a mão. Tem cadeira aí? Olha, eu tô quieto.
Tem umas ali. Eu acho que ali tem umas meninas sentadas ali no fundo. Essas de carro. Pode ser também. Olha o slide. Agora a gente sabe quem que foi falando. Olha só. Slide, e o slide chique, ó, porque isso aqui eu passei uns 5 meses para fazer esse design. Olha o design caprichado. É tudo muito bem pensado. Ó. Pensa na psicologia da fonte, olha. Aquela fonte que traz. A fonte gigante. Pensa que nós temos um azul num tom celeste que traz calma, né? Para o aluno conseguir concentrar. Então, assim, tudo aqui foi muito pensado. Não é de inteligência artificial, né? Mas tinha um boato aí de que tinha alguém reclamando lá. Eu não acredito, professor, já estamos no final do período, esse professor mal traz um pincel para aula, né? Aí faz todo mundo no caderno, faz uma coisa complicada dos outros, né? Agora não tem mais reclamação. Depois Não, mas vamos incentivar o reforço, vamos reforçar. falou que o professor mal traz um pincel para aula, né? Ai, que caprichado. Slide para não fazer barulho, né? Com certeza não era algo que eles Mas a Duda chegou depois, ela não pegou a referência. Ela não pegou a referência. Continuando a nossa intervenção. Reduzir a atenção para o comportamento de interrupção. A professora deu instruções claras e consistentes. Ó, isso aqui é extremamente importante, consistência. Tem que ter consistência, não basta fazer uma intervenção ou outra, tem que ser consistente naquela intervenção. Para ignorar a interrupção inicial, na medida do possível, né? Também não é tão fácil a gente não se desconcentrar com a bagunça que o João fizer, e só responder quando o João usava o comportamento apropriado de levantar a mão. Então ele vai lá, faz a bagunça dele todo, não reforce. Espere ele emitir o comportamento que ele foi ensinado. Aí quando ele emitiu o comportamento que foi ensinado, reforça na hora, dá toda a atenção para ele imediatamente. Para fortalecer esse comportamento, né? Resultados da modificação. Após a implementação da intervenção, observou-se uma redução significativa no comportamento de interrupção. Por quê? Porque ele não foi mais reforçado, ele deixou de ser reforçado a partir dessa modificação. João, né, começou a levantar a mão com mais frequência e esperava ser chamado pela professora. Por quê? Porque ele foi ensinado. Ele foi ensinado como? Alguém foi lá e conscientizou o João? Não, trabalhou apenas as consequências. Deixou de reforçar aquele comportamento e passou a reforçar o outro comportamento. Então ele foi ensinado. A atenção positiva recebida por seu comportamento adequado reforçou essa nova forma de participar da aula. Ele aprendeu uma outra forma de participar da aula dele, resultando em menos interrupções, em um ambiente de sala de aula mais tranquilo, organizado, pacífico e unido, que nem essa turma aqui, né? Uma união, né? Que a gente não vê, né? A gente não vê os grupinhos, né? Um alfinetando o outro e tal, não tem nada disso. É união 100%, né? Assim, é todo mundo naquela mentalidade. Gente, nós estamos numa relação ganha-ganha. Tem que estar todo mundo junto. Exatamente. Com certeza. E outra, vocês estão numa relação ganha-ganha também, né? Para fechar a turma, tem que ter muita gente no mesmo objetivo. Para fazer a formatura, tem que ter todo mundo também, um montão de gente no mesmo objetivo. E quando, sei lá, contrata-se psicólogo, uma vaga. Aí todo mundo vai ter uma menina. Aí já não é mais ganha-ganha a relação, né? Na realidade é uma forma irônica de trabalhar a união de vocês, né? Porque aí quando ameaça, acaba é tudo planejado. É tudo planejado, que nem esse slide. Questões agora, vamos fazer umas questõezinhas pra gente fixar, grudar esse negócio aí na nossa cabeça e nunca mais esquecer. Não, hora do recreio é depois, hein? Não, vai ter que liberar. Não, na hora de liberar mais cedo não. Se liberar vocês mais cedo, eu sou liberado também, liberado para RH. Justa causa.
Não. Vamos só fazer essas questõezinhas aqui e a gente vai pro recreio. Recreio. Isso vai editar, né? Esse vídeo aí. Não. Intervalo é o espaço de uma aula para outra. Se a pessoa vai fofocar com gente de outra turma, comer, paquerar pessoas de outros andares, eu não chamo isso de intervalo, eu chamo isso de recreativo, né? É uma atividade recreativa, então é recreio sim. Vamos pro recreio depois das questõezinhas aqui, ó. A gente consegue só mais, já foi o quê? Já foi uns 30 minutos? Falta só 2 horas e meia. Foi 1 hora, só mais 2 horas. Pô, já foi 1 hora aí, é? Hora do intervalo. Qual das seguintes alternativas melhor descreve o objetivo de uma análise funcional? Será que é modificar os processos mentais subjacentes ao comportamento manifesto? Porque o ser humano tem, a gente tem um comportamento latente e a gente tem um comportamento manifesto. Voltar esse canal. Tá errado isso aqui. Tá errado? Não. Não, tá não. Tá não? Presta atenção na pergunta. Tá errado. Tá errado? É, sobre uma perspectiva, pior que não tá errado, né? Se a gente falar assim na psicologia e tal, não consegue, depende isso, é que na psicologia tudo depende. É, mas como especificamente aqui, ó, análise funcional, vixe, aí vira errado. Tem como. B. Alterar a topografia do comportamento para o indivíduo. Errado. Mas, ó, tá bonito isso aqui, como é que tá errado? Porque a gente tem que ver a função e não a topografia. Isso é 10. Esse daí. Essa daí. Você da análise do comportamento, Essa mesmo daí. não entendendo a matéria. Essa daí realmente tá bem clara assim, ó. Semana que vem, se depender de mim, o professor já tá liberado. Eu já quero tiro passar. 10, aí isso é legal. Semana que vem, o Mas professor que tá eu tô te liberado. dizendo, faz um corte desse negócio postando no TikTok, tu vai viralizar. A moça te fala aqui contigo interagindo. Não, professor, pelo amor de Quer Deus, dizer, a gente edita. vai te viralizar. Eu sou fã do YouTube. Edita isso, porque não aguento mais pagamento. Manda pra mim que a gente edita. Não, De ajuda blog já do é um YouTube. gostar demais. Ah, Entrega muito, né? É o mas é TikTok difícil entrega fazer 60 minutos fazer o short dele, né? Não precisa ser 65. Só pra dar. Pra monetizar. Tem que Bom. ser 61 segundos. Não, vamos fazer logo às 3 horas direto no YouTube, pronto. E quem é que vai assistir? Não, quem vai assistir lá, não sei, né? Assiste quem quiser, né? Eu quero saber quem vai participar da construção aqui, né? Mas falta mais 2 horas, né? C. Mudar os motivos ilógicos do comportamento. Ué, o comportamento tem motivos ilógicos e racionais também, né? Não, mas não. Mas não é esse o objetivo. Não é análise funcional. D. Identificar as variáveis ambientais que determinam o comportamento. Esse aí. Será que é essa? É. Tá escrito bonito esse negócio aqui. Eu achei que tá escrito. Será que é essa? Quem falou? É a D. É uma democracia aqui, As né? variáveis ambientais. É. Vamos ver a E. Analisar a forma e estrutura do comportamento. Não, é a D, professor. Tá até redundante aqui, não. É uma redundância. Então a resposta correta é a letra B de dado. Foi o que eu falei, D de dado. É só testando. Ah, não. Eu não tinha esquecido que eu tinha feito isso, porque eu passei meses nesse slide. Olha só. Todo o período foi pra Tipo assim, eu só tô fingindo que foi feito às pressas. Né? Roubado. Mas poderia ter sido roubado de alguém, né? Veja lá, né? Zé Moleza. Não, meu celular tá lá. Próxima questão. Agora vamos aos dados. Vai mandar pra mim. O senhor vai mandar os dados pra gente? Ele falou que você falou que não dá pra Vou falar que sim. Não, vou compartilhar o vídeo com a representante. Melhor é. Ou então, professor, o senhor pode subir no drive, porque
porque é muito difícil mandar um vídeo longo desse tanto no YouTube. Se eu só no Drive lá na nossa pastinha. Longo nada, longo e em 4K. Olha aí, ó. Não vai em 4K se for no WhatsApp. 30 GB, cada meia hora dá 30 GB. Posta no TikTok e manda o link. Ou se eu podia só dar, Ou se eu podia dar logo o gabarito da prova. Eu acho mais fácil. mas melhor só passar todo mundo, né? Pronto, né? Já fico de férias na próxima semana. Quem disse que eu ia ficar de férias rápido, né? Tá resolvido, né? Não, só que não. Tem que deixar pelo menos Incorreto, né? O que é incorreto quanto à análise funcional? Letra A. É focada exclusivamente nos aspectos inatos do comportamento, ou seja, nos aspectos ontogenéticos. É isso aí, Será que é essa? Eu perdi o primeiro tom Eu só sei que Essa daí. Ah, nos 3 níveis de seleção tu não estava aqui, né? Pessoal que tá vendo, será que essa primeira tá certa, tá errada? Como é que tu tá dizendo que é? Ela tá bonita, hein? a outra também tava, hein? Olha, o D tá certo, a C tá certa, principalmente o controle. É um teste, isso daí não foi porque eu fiz as três, é um teste. Professora, Na prova deixar assim também. É, que nem como tava lá, certo, e pelo parênteses, método tem de que ser assim. eliminação A tá errado. Não, pior que é, realmente essa daqui. Os inatos são os filogenéticos. Passou meses preparando. Foi mesmo, né? Isso aqui pode ter sido meio inconsciente também, né? Um ato falho, né? Só não vou dar esse suporte no dia da aula, não na prova. Né? Não pode falar, né? Falho. B. Ele busca alterar comportamento através da manipulação das consequências. Alterou o que o João fazia, né? O que acontecia depois do zoado do João. Então a gente alterou o comportamento dele. Utiliza reforçamento positivo e reforçamento negativo. Principal meta é controle e predição do comportamento. Sim, está descrito exatamente no slide. E considera as variáveis ambientais. Então considera tudo que acontece no ambiente. Então a resposta é essa mesmo. E olha, agora é só de verdadeiro ou falso. Mudou a banca agora, né? Tá aquela que tá errada. A banca é diferente. Verdadeiro ou falso? Controlar e prever o comportamento humano é uma ilusão, pois somos livres para tomar nossas próprias decisões. Verdadeiro? Eu acredito nisso. Mas a prova de análise do Eu vou comportamento. pegadinha aí, porque aí tá falando do livre-arbítrio, né? É falso. Mas então, eu vou pegar, já tá escancarado. Eu acredito nisso, pode acreditar nisso, só que na prova de análise do comportamento, tu não acredita. Só que, ó, bruxaria, esse negócio de livre-arbítrio, afasta de ti essas noções. Então, não existe liberdade, é causalidade. Segundo I, realizar uma análise funcional é algo supérfluo, pois os métodos comportamentais são tão eficientes que não é preciso determinar os fatores que influenciam. Poxa, mas vocês estão falando mal das técnicas comportamentais? Sim. Não acredito. Depende de qual for. Não acredito. As técnicas comportamentais, elas são tão cientificamente comprovadas e úteis que elas nem precisam de uma análise do comportamento. É só chegar lá e aplicar. Não, errado. Errado. Não é só a aplicação a esmo das técnicas, né? A gente tem que encaixar aquele determinado comportamento ou no paradigma respondente ou no paradigma operante. Próximo. Só mais 20. Não, mas já tem. É 25. É 28, né? Para prever e controlar o comportamento, é preciso identificar as condições em que ele ocorre. Verdadeiro? Tem que identificar as condições em que esse comportamento ocorre. Ué, mas eu pensei que o importante fosse a consequência. Não,
ambiente também. Não, porque não é só operante, Tem um ambiente, tem os antecedentes. Exatamente. Contar uma piada inapropriada, né? No contexto da igreja e no contexto dos amigos. Aí, ó, as consequências vão ser bem distintas, né? Por isso é verdadeiro mesmo. Não, pessoal, eu tenho certeza que final de semana é igreja. Próximo, para uma análise funcional operante, não é suficiente apenas identificar as consequências do comportamento, é essencial classificá-las de acordo com seus efeitos no comportamento. Verdadeiro. Verdadeiro? Eu não sei. Então reflita um pouquinho nisso aqui. Não é suficiente apenas identificar as consequências, o que aquele comportamento gerou de consequência, mas a gente tem que ver, ó, que efeito que essa consequência gera no comportamento. Se aumenta ou diminui, né? Verdadeiro. Esse aqui eu acho que eu lembro do doce, né? Ah, um doce vai ser um reforço e tal. Beleza, doce vai ser um reforço, tu fala isso. Mas a pessoa é diabética, com doce não vai reforçar. Vai reforçar diabetes. É uma forma diferente de pensar. É um outro viés, né? Interpretativo aí. Mas tem que ver a consequência, o efeito que ele provoca no comportamento. Próximo. Para prever e controlar o comportamento é necessário entender os desejos da pessoa. O que a criança quis, ela desejou quando ela fez aquela birra. Vocês estão treinados mesmo, né? Você está atrás do Joab na prova. Já sei onde ficar conferindo na hora da prova. Eu já acabei de receber a dica. Então faça isso aqui, né? Próximo. Ela falou isso, professor, para ela sentar em outro lugar e comer em outro lugar. Eu acho melhor você falar fora. Vocês estão combinando muitas estratégias aí. Estou ficando confortável com essas situações. É só o seu dar todas as respostas. Ou tem que fazer a prova. Não, aí também não, você não tem como passar. Não, eu dá 10 de graça. Ah, é verdade. Eu acho que vocês empolgaram que em uma das provas de vocês tinha uma questão que estava escrito certo do lado, né? Mas você não avisou a gente, eu nem marquei aquela que eu nem vi. Passou batido por todo mundo. Eu vi, pior que quando eu vi. Eu não Tem que vi fazer igual o também. simulado, a gente escrever a resposta embaixo. Agora que tudo já passou e foi resolvido, eu posso falar para vocês, né? Mas acontece assim, que numa primeira etapa da prova, a gente coloca ali quais são as respostas corretas e tal, a discursiva. Aí na segunda etapa, que vai realmente para a impressão, aí a gente tira tudo Aí o isso pessoal daí. da análise da Só que eles prova botam- deu uma jogada. Só que para você ver, essa turma é tão ética que ignorou aquilo ali, né? Ignorou. Sim, claro. Vou fazer isso daqui. Aí mostra a turma, todo mundo arrependido. Aí teve gente que achou que era pegadinha, né? Será que o professor fez pegadinha e botou um certo aqui, sai em frente? Bem a cara dele. Eu fazer um negócio desse? No ar. Jamais. Essas ironias não tem nada a ver comigo. Acabou. 6. Deve-se considerar os 3 níveis de seleção ao realizar uma análise funcional. Mesmo que no nível filogenético, não tem como a gente testar hipóteses experimentalmente, né? É verdade isso aí. Será que é verdadeiro? É verdade, Felipe. Vocês estão muito fera mesmo. Estão querendo me mandar para casa, né? Me deixar de férias A o gente mais quer que o rápido senhor mande a gente possível. pra casa. Nós estamos sentindo que o senhor está cansado. Bora, 7ª questão agora. Eita, Aí ele pulou o slide e ganhou. gostaram do slide? Depois desse tem outro, viu? Tem outro mais comprido.